Eu quero falar da queda do BTC, né, do Bitcoin, do próprio mercado de cripto, está vermelhinho, muita gente desesperada. Aí tem aqueles que são os mais céticos, que nunca acreditaram no mercado de cripto, dizendo, tá vendo, diziam que era reserva de valor, etc. e tal. Só o BTC derreteu aí 12% em 24 horas. Senhores, como é que vocês veem isso? É ainda uma posição importante para se guardar as suas economias ou não? Ou vai todo mundo para o mesmo buraco? Bitcoin é o seguinte, eu não gosto de falar mal porque tem uma legião de fãs de Bitcoin. Então, quando você fala mal, Cláudio, aí vem o chat, aí pronto, aí você é detonado. Fala mal, então, que eu quero ver aqui você ser criticado. Senão, só elogio não tem graça. Senta o dedo aí, não, fala mesmo. Bitcoin você tem a tribo que adora e tem a tribo que fala, que reserva de valor é essa? Não é reserva de valor, você vai... Por quê? Porque que, na minha opinião, modesta opinião, não é reserva de valor. Você não pode trocar por nada, tá? O dia que você puder trocar, tá? Por alguma coisa, se o Bitcoin pudesse comprar um carro, etc e tal, vira e mexe tem um outro carro que eles falam que você pode pagar em Bitcoin, mas o Elon Musk chegou a querer mexer nisso, já não aceita mais. O Trump agora recente também disse que ia incentivar o mercado e tal, ia se até posicionar parte aí das reservas. Como não existe relação de troca com outras coisas, né, com produtos, então ela não é reserva de valor, na minha modesta opinião. Aceito qualquer comentário contrário. Então podem criticar porque eu tô sendo um pouco vaselina nessa história, tá, Cláudio? Mas assim, e como é um ativo de alta volatilidade, ele foi feito para isso, né? Ele negocia o dia inteiro, né? A bolsa fecha no final de semana, o Bitcoin não fecha nunca, fica aberto 24 horas por dia. Então, é para isso, tá? Para você poder negociar a qualquer hora e tem negociação o tempo inteiro. Então é um ativo extremamente volátil. Então você já viu, anúncio de guerra, o Bitcoin cai, anúncio de guerra, o Bitcoin sobe. Aí você fala, qual é a lógica, né? O pessoal está agora minerando o Bitcoin, aí o Bitcoin cai. Não estão mais conseguindo minerar, o Bitcoin sobe. Então é um ativo muito, muito, muito volátil, tá? Então você quer ter a nossa indicação, tá? Você quer ter na sua carteira porque você gosta de Bitcoin, acredita, etc e tal, beleza, um percentual pequeno do seu patrimônio, tá? Por quê? Porque senão tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, e às vezes você não vai sair para lugar nenhum, né? Então a gente não é muito fã de Bitcoin aqui na L4, tá? Mas também não critica porque senão eles batem na gente. Então o que a gente fala quer ter um pouquinho? Tem um pouquinho. Eu não tenho, tá? Eu particularmente não tenho, não entendo, tá? Como que isso seja uma reserva de valor, e ele sofre. Ele tem uma oscilação muito próxima também da Nasdaq. A gente cria charts, né? Você plota lá a variação em relação a outros ativos, né? Ele corre muito próximo, muitas vezes, não sempre, não é uma relação linear, né? De né? É menor, mas tem uma relação muito forte com o Nasdaq, que é a empresa, que é o ETF, a bolsa de tecnologia americana. Até porque então, é de base tecnológica. Aí eu prefiro comprar Nasdaq. Porque tem empresas lá dentro, né? Agora, mas deixa eu passar. Tem uma relação forte. Deixa eu passar pro Arthur, porque Arthur, eu não sei se você quer falar de Bitcoin, mas eu já vou emendar aqui, jogar para você, passar para você a bola. Esse tipo de ativo, né, que é o cripto, né? Ele parte da premissa justamente da descentralização. E era para escapar, né, da ação, inclusive, dos bancos centrais. Mas, pelo visto, está difícil, né? De alguma maneira, acaba sendo influenciado também. Então, Cláudio, esse ponto do Bitcoin é muito interessante. Eu vou fazer um disclaimer aqui, com uma honestidade intelectual, que é o seguinte. Quem só tem um martelo, né, vê tudo como prego. Então, eu vou falar sempre sobre o aspecto da geopolítica. Mas que é o seguinte, veja só. O Bitcoin, e eu concordo hoje totalmente com o Slick, como reserva de valor, ele tem uma aposta intrínseca que em algum momento ele valerá para trocar alguma coisa. Ou seja, ele será um meio de pagamento que terá valor. Porque o problema que nós temos hoje são os sistemas de pagamentos, né? Então há uma tentativa dos países dos BRICS sair do SWIFT, criar suas próprias redes de pagamento. Os árabes montaram o M-Bridge, que é um outro sistema de pagamento interno, né, que está sendo conectado hoje com o sistema de pagamentos da China. Há uma discussão sobre o sistema de pagamentos e o que seria essa desdolarização. E aí não adianta nada sair de uma desdolarização dos BRICS para cair refém do renminbi da China, ou do rublo, ou mesmo do dirham.
Então, o que está sendo discutido nos BRICS hoje é exatamente a criação de uma moeda descentralizada e apolítica. No momento que isso acontecer, talvez aí o Bitcoin ou a blockchain ou essa moeda tenha realmente um valor significativo. O problema hoje, não por menos, aí tem um outro lado, é que do outro lado aqui você tem os democratas tomando conta do sistema jurídico americano e através da SEC, que na visão do Trump, e eu também acho, assim como eu acho também que a CVM no Brasil sem querer criar muita polêmica, mas criando, é uma instituição capturada. Então ele vira e fala assim, olha, aquele Gary, acho que é Gensler, né, que é o presidente da SEC, esse cara bombardeou a indústria de Bitcoin. Esse cara criou uma série de regulamentações, né, que visavam colocar o Bitcoin debaixo de uma regulamentação extremamente pesada e também de uma conexão com o Central Bank Digital Currency, que são os bancos centrais de moeda digital. Então, aí tem um problema, porque você vai começar a ter um controle do governo sobre esse Bitcoin, inclusive muito mais eficiente do que com dinheiro hoje. Então, ele pode ser algo extremamente libertador, mas também pode ser um instrumento de controle ainda maior, como foi o SWIFT na sua época, né, que foi extremamente moderno, permitiu uma série de transações, depois o governo olhou e falou assim, cara, eu vou entrar lá no SWIFT, né, e entrou, que é uma instituição, uma organização privada, fez com que os dados do SWIFT fossem abertos. Então, veja bem, o Bitcoin e o Trump, quando se apresenta como presidente da criptomoeda, ele coloca isso. O Paul Ryan, que é o ex-speaker do Partido Republicano, fez uma declaração no início de junho que para mim foi altamente bombástica. Ele falou o seguinte, os Estados Unidos, para resolver o problema do Treasury e resolver o problema da falta de esterilização dos dólares, deveria aceitar bitcoins estáveis como troca para comprar títulos americanos. E aí você vira e fala assim, pô, os caras estão tão desesperados que eles estão aceitando voltar a ser a Suíça de antigamente. Ó, eu não quero saber de onde veio esse dinheiro, se veio disso, daquilo, Deus sabe o quê. Tem coisas boas, tem investimento, mas também é uma forma, né, de bypassar o controle, né, das atividades legais. Então, desde que você pague como título americano e financie uma economia hoje que para mim totalmente insustentável, tá tudo bem. Veja, aí você tem uma grande batalha. Para mim, nessa visão do Bitcoin hoje, vou fazer uma disclaimer, com a visão geopolítica, como só tem esse martelo, essa briga é uma briga do BlackRock com as indústrias de tecnologia. Você tem, então, uma série de fatores que, para mim, são muito difíceis de determinar para onde vai o Bitcoin. O fato é que ele pode ser uma moeda realmente de valor no momento, ou meio de pagamento, que ele se torne intercambiável por ativos, e isso pode se dar de uma maneira oficial ou não oficial, né? Você pode começar a ter transferências de valores, de bens, através desse mercado paralelo de moeda. O problema é como você vai transferir isso na vida real. Então, depende muito de regulamentação de alguns países. O fato é que você tem hoje uma briga considerável sobre uma coisa, para mim, que é o maior problema da nossa época do ponto de vista econômico, que é o desbalanceamento das balanças de pagamento. Quer dizer, você não conseguiu resolver, desde Bretton Woods, esse problema de países superavitários e deficitários. Existe uma tentativa do Keynes, deu uma ideia brilhante de uma moeda internacional, supranacional, né? E essa que seria uma moeda de estabilização, isso não foi levado adiante, e fazendo apenas uma pincelada aqui, para mim, essa moeda do crédito de carbono é essa moeda que quer ser a moeda de estabilização, porque essa será aceita por todo mundo, né? Porque no momento que você sabe quantos créditos de carbono foram feitos para fazer essa xícara aqui, quanto que eu tive que pagar para compensar o mundo, eu posso chegar no Japão ou na China e fazer uma troca disso. Veja, para mim isso não está longe. Eu sempre conto uma história, não vou me alongar aqui, mas que eu estava no aeroporto de Oslo e tinha um wrap. Eu estava com fome, sendo uma reunião, não tinha comida, né? Não tinha comida nada. E aí eu fui no aeroporto, voltava próximo, eu comprei um wrap. Aí tinha aquele wrapzinho de frango, né? Que é seguindo aí o seu déficit fiscal, é aquilo que parece que é diet, mas não é. Mas aí você tem você tinha a composição do wrap, e embaixo você não tinha um preço. Você tinha quantos créditos de carbono foram gastos para fazer aquele wrap. E embaixo tinha um preço. Veja, nós já passamos por isso. Isso para mim foi como uma URV. Né? Ele está começando a te ensinar uma moeda de conversão. Tá. E nesse cenário entra uma grande discussão. De novo, assim como para mim o crédito de carbono não é uma reserva de valor, é um meio de pagamento, apenas para troca,
o Bitcoin será talvez a alternativa real para indivíduos que queiram fazer uma moeda apolítica e descentralizada, se proteger das garras do governo. Mas essa é uma briga, para mim, que explica bastante dos problemas geopolíticos que vivemos. E, para fechar minha análise, de novo, o meu martelo, que é uma coisa que eu tenho, que é a visão geoeconômica, geopolítica disso.